Porque eu acredito que desde o despertar do Espírito Santo, quando ele me convidou para fazer parte desse reino maravilhoso, o que ele mais colocou em mim foi o desejo de aprender. E quando nós estamos falando sobre liderar, um dos principais, já entrando no assunto, né, um dos principais fundamentos para você ser um líder é você nunca desistir de aprender. É amar aprender, é o prazer por aprender. Eu tenho feito uma semana da liderança agora, inclusive hoje é a última noite que a gente faz as aulas das lives, né? E o primeiro fundamento que eu compartilhei, que é uma das lições mais importantes para mim sobre liderança, é que o líder é aquele que está sempre disposto a aprender. Por isso que a gente diz que é impossível que alguém lidere bem sem que ele seja liderado. E nós somos liderados por aquilo que nós aprendemos, nós somos liderados por aquilo que nós permitirmos entrar na nossa cabeça e transformar a nossa mentalidade. Que ninguém pode ser liderado apenas por ser forçado a tomar decisões. Isso é escravidão, isso é manipulação. Você é liderado, de fato, quando o seu coração absorve conhecimento e você se envolve com o propósito de uma organização, de uma liderança. Você realmente está sendo liderado, você está sendo influenciado e conduzido a fazer parte de um processo. E o prazer por aprender é o que te permite ser um bom liderado. Senão você é um cara que vai fazer tarefa, senão você é um escravo, senão você é alguém que está debaixo de uma obrigação, debaixo de uma recompensa. Você não está envolvido com o propósito. Você está ali literalmente batendo o seu cartão. E isso não permite você ser um bom liderado. Se você não se torna um bom liderado, você jamais vai conseguir executar nenhum tipo de liderança. Nem a sua própria autoliderança, que é o que você colocou muito bem. Porque para levantar cedo a gente precisa de liderança. Então, preciso me organizar, preciso ter disciplina, preciso ter um planejamento, preciso ver quais são as minhas prioridades para levantar de manhã, para organizar o seu dia, para ver o que você vai comer. Você falou que gosta de academia, de atividade física. Se você não coloca isso como uma prioridade no seu calendário, cara, as outras coisas vêm, te consomem e você não faz. Então, às vezes as pessoas tentam marcar algum compromisso comigo, eu digo, essa semana eu fiquei ruim, né, como eu disse, né, tô saindo do isolamento agora e pós-Covid é a segunda vez, então eu não fui. Mas eu vou para academia e geralmente eu vou perto das 4h30 da tarde, que é o tempo de treinar. Meu filho sai da escola próximo às 18h, então a gente treina tranquilinho, faz o cardio, busca o garoto na escola. Então, quando eu vou marcar compromisso, alguém fala alguma coisa comigo, eu digo, eu preciso sair às 16 porque 16h30 eu tenho um compromisso em Suzano. Eu não falo que eu vou para academia, não, é um compromisso em Suzano. Eu já tenho agenda 4h30. E 4h30 a minha agenda é comigo mesmo na academia. E a partir do momento que eu comecei a colocar isso como uma regra na minha vida, cara, as coisas se organizaram. Então, para completar o pensamento aqui, né? Quando a gente fala sobre da onde surgiu esse desejo, né, de liderar, foi porque a gente começa, por amar aprender, você começa a observar e você vê o quanto a liderança é essencial para o andamento das coisas. A nossa mente, ela é muito voltada a se insurgir contra a liderança. Ela é muito voltada a se insurgir contra qualquer pessoa que ocupe uma posição de autoridade. E isso está ligado ao coração do homem, né? A rebeldia é uma coisa impregnada na natureza caída humana. A gente percebe isso já no início da criação, né? Como a rebeldia ela está ali no coração do homem, né? A primeira coisa que Satanás planta no coração de Eva é o desejo de ser igual a Deus, é o desejo de tomar um espaço que não era dela, é um desejo de depor uma liderança, é um desejo de se voltar contra a liderança do Senhor. Olha como isso é sério. A gente pensa que o pecado de Satanás é o orgulho, né? As pessoas dizem que a originalidade do pecado luciferiano é o orgulho. Não é o orgulho, na verdade, é a rebeldia, né? Não é o orgulho, é a rebeldia. Ele se rebela contra a autoridade divina. Não é o orgulho apenas que vem do serviço ou da posição dele, mas por meio dessa vontade de depor a Deus, né, de fazer um trono acima do de Deus. Não, eu que vou liderar aqui, olha só que coisa doida. Eu que vou tomar esse lugar aqui. Então ele se enche do coração vendo que ele tem capacidade que o próprio Deus havia atribuído para ele, e ele se insurge contra a liderança. E a rebeldia é que faz o inferno surgir. A rebeldia é o que faz Satanás ser deposto da sua função de um querubim ali que tinha acesso à plenitude de quem Deus era, de tudo que havia, e criar um novo reino, né? Por causa dessa rebeldia de se insurgir contra uma liderança. Quando ele vem no paraíso agora, ele olha ali o homem governando no lugar que Deus havia dado autoridade para o homem governar, e a semente que ele coloca no coração do homem é: se volte contra a sua liderança. Olha como o negócio é sério. E Adão era a liderança já naquele lugar, e ele concede a liderança para Satanás porque ele não assumiu a sua posição de liderança. Ele não quis aprender o que Deus havia falado para ele. Ele abriu mão de aprender. Ele ouviu e falou, vou fazer porque mandou. Ele não entendeu aquilo com o coração, ele não absorveu aquilo com todo
o mérito que vem quando você absorve um conhecimento e um conteúdo. E aí isso foi fácil para ele negociar. Então a queda do homem está ligada na falta de autoliderança, porque quando nós aprendemos a palavra, nós percebemos que a liderança foi a primeira coisa que Deus deu para o homem. Né? Olha que interessante. Quando Deus cria o homem, né, Gênesis 1:26, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, domine ele, governe ele, lidere ele. Olha, cara, que coisa maluca. E isso não era nem um diálogo de Deus com o homem. Isso era uma palavra profética. Isso era uma palavra liberada de Deus sobre o homem. Ele não estava falando com o homem, ele estava falando com Deus. Né? Deus estava ali, a Trindade reunida, dizendo, vamos fazer o homem e ele vai ser feito para quê? Para governar sobre o que nós criamos. Depois Deus então faz o homem, arruma trabalho para ele, né? Você vai cuidar do jardim, você vai proteger, você vai cultivar a terra. Depois ele piora o serviço, você vai ter uma esposa. Aí ele vai começar o treinamento pesado. Aí que o treinamento é pesado. Tá? Até então estava só nomeando animal, nomeando tudo, capacidade intelectual plena, né? O nome que o homem desce, olha, cara, tem muita coisa aqui, é muito conteúdo mesmo, porque olha como é rico isso. Deus diz, o nome que o homem der é esse nome que vai ficar. Olha como Deus respalda a liderança que ele elege. Ele dá autonomia. Ele dá autonomia, ele falou, o que você fizer tá feito, cara. A soberania de Deus é algo incrível. Ele tinha certeza daquilo que ele havia colocado no homem. Né? A soberania de Deus é compartilhada. É minha imagem e minha semelhança, não vai dar errado. Isso aí. É um processo de liderança passiva, né? Onde ele passou a liderança para o Adão e disse, olha, eu acredito naquilo que você vai fazer a partir de agora, porque quem formou você fui eu. Isso. Toda decisão do homem, toda decisão do homem está debaixo da soberania de Deus. É uma soberania compartilhada. Se você decide, é porque eu permiti que você decidiu. Eu vejo muito. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.